Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Estamos voltando de férias, né? De um jeito um pouco diferente, porém um jeito bom para a gente ter um aprendizado novo, uma forma diferente de aprendizado, onde vai exigir um pouco mais de responsabilidade de vocês, né? Um pouco mais de dedicação talvez, mas principalmente uma rotina, né? Uma responsabilidade dentro de uma rotina de estudo, né? Para que você aproveite esses momentos da melhor forma possível e a gente faça com que o nosso tempo seja produtivo, tá bom? Então nós vamos começar com essa nossa primeira aula, que eu vou gravar aqui para vocês, recordando um pouquinho um assunto, o último assunto que nós vimos em sala de aula, né, presencialmente, para a gente poder pegar daqui para frente e dando conta aí do nosso conteúdo, do nosso material, tá bom? Então o assunto é classificação de movimentos, né? Classificação de movimentos, uma parte da cinemática, bastante importante, porque é através dela que a gente vai entender o significado dos sinais de velocidade e de aceleração, tá? A gente já sabe como calcular velocidades e acelerações instantâneas, por exemplo. Não reparem aí, de repente, algum barulho, algum som aí de carro que passa, que eu estou perto da rua, tá bom? Mas, e às vezes a gente calcula uma velocidade e sai positiva, às vezes a gente calcula sai negativa, aceleração é a mesma coisa, às vezes sai positiva, às vezes sai negativa. Qual é o significado disso, né? Esses sinais vão nos indicar características importantes do movimento. Por exemplo, tá? Recordando aqui, ó. Quando a velocidade é positiva, a gente vai chamar o movimento de progressivo. O que é o movimento progressivo mesmo? É quando o carro está indo numa trajetória no sentido em que os espaços aumentam, né? Então ele está no quilômetro 100, daqui a pouco 110, 120, 130. Então ele está em um movimento progressivo e a velocidade dele é positiva, tá? Isso não tem nada a ver com rapidez, tá, gente? É só sentido de movimento mesmo, se ele está indo para um lado ou para o outro. Se a velocidade dá negativa, eu sei então que ele está no sentido contrário, voltando, um movimento chamado de retrógrado, né? Onde os espaços diminuem ao longo do tempo. Então ele está no quilômetro 100, daqui a pouco no 90, no 80, no 70, ele está voltando na trajetória, beleza? Bom, aí vem a aceleração. O que o sinal da aceleração significa? Na verdade, só o sinal da aceleração sozinha não significa nada. Eu tenho que comparar o sinal da aceleração com o da velocidade para poder entender o que está acontecendo, né? A característica do movimento, que nesse caso ele poderá estar acelerando ou freando, né? Ou seja, a velocidade pode estar aumentando em módulo ou diminuindo em módulo, tá? Então, por exemplo, se os sinais forem iguais, então eu vou ter velocidade e aceleração com o mesmo sinal, podem ser positivos ou negativos, tanto faz. Eu vou chamar o movimento de acelerado. É aquele que o móvel vai estar cada vez mais rápido, mais veloz, certo? Movimento acelerado é isso. Agora, se os sinais forem contrários, aí eu vou chamar o movimento de retardado. Retardado significa diminuindo, né? Eu tenho uma velocidade caindo, reduzindo, ele está freando, certo? Quando os sinais forem opostos. Tá legal? Beleza? Bom, então é isso, né? Relembrando um pouquinho esses conceitos, né? A teoria de classificação de movimentos. E agora nós vamos fazer dois exercíciozinhos da nossa apostila aqui, que estão na página 37, tá? Aliás, já vou pedir para vocês, todo vídeo que vocês forem olhar, já está com a apostila na mão, para poder acompanhar pela sua apostila e preferencialmente ir fazendo as anotações, tá bom? Tudo que a gente fizer aqui, você registra aí, para que não fique perdido, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão diz assim, uma questão da PUC, uma questão da VUNESP. É dado o gráfico qualitativo das posições ocupadas por um móvel sobre uma trajetória retilínea em função do tempo. Da análise desse gráfico é correto afirmar que o móvel, aí vem as alternativas, e tem alternou o movimento progressivo com o movimento retrógrado. Olha só, gente, estão percebendo que, né, durante todo o tempo os espaços vão diminuindo, certo? Quer dizer, na verdade, durante todo o tempo não. Aqui no comecinho ele é constante e aqui também ele é constante. E aqui também ele é constante. Existem três momentos em que o espaço fica fixo durante um certo intervalo de tempo. Ó. Aqui, aqui e aqui, no final. Né?
Ter um espaço fixo, ter um espaço sempre igual, significa o quê? Que ele está parado, né? Ele está na mesma posição, ele não está saindo do lugar. Então aqui ele esteve parado, né? Velocidade zero, aqui ele esteve parado e aqui ele esteve parado, certo? Os outros, né? Os outros trechos mostram que o móvel tem os espaços diminuindo, quer dizer, ele está voltando, ele está em movimento retrógrado, tá? Movimento retrógrado, tá? Nesses dois trechos. Então existe aqui pedaços em que representam espaço constante, velocidade zero, e pedaços que representam os espaços diminuindo, certo? Que é o movimento chamado movimento retrógrado. Tá legal? E repare que isso aqui não representa a forma da trajetória. Isso aqui não é a trajetória, é apenas um gráfico de posição por tempo. A trajetória é reta. Tá? Isso aqui representa o comportamento das posições em relação ao tempo. Mas vamos voltar para as alternativas. Então não é a A, que fala que ele alternou de progressivo para retrógrado, não, foi sempre retrógrado, ou parado. No item B, partiu do repouso parando apenas uma vez no final. Não, ele parou aqui no meio também, ó, né? No meio do percurso, ó, D sobre 2 significa metade da distância total percorrida. Aqui a velocidade também é zero, também ele esteve parado. Na C está falando, se movimentou por uma pista que, embora retilínea, quando vista de frente, tem a forma de um tobogã, quando vista de perfil, nada a ver. Né? A pista é reta, tanto faz se você olha de frente, de cima, de lado, de baixo, certo? Isso aqui não representa a forma da trajetória, não é a fotografia da rodovia, é apenas um gráfico mostrando como as posições se comportam ao longo do tempo. E na D, atingiu a aceleração máxima bem no meio do percurso? Não, ao contrário, né? Aqui, ó, ele para, ele fica em repouso, velocidade zero, certo? Isso não quer dizer que ele não tenha aceleração, mas não é aceleração máxima. Olha aí, fez uma parada no meio do percurso, além de ter parado e chegado ao final do percurso em repouso. Verdade, fez uma parada no meio do percurso, além de ter chegado e iniciado o movimento, né, com velocidade zero. Beleza? Então, alternativa E, aqui para a primeira questão. Na segunda questão, traz outro gráfico do espaço pelo tempo, né? O espaço agora representado por x, e pede para você fazer a classificação do movimento nos trechos OA, AD, BC, CD, DE e EF, tá? Todos os trechos aqui separadinhos. Então vamos lá, vamos começar, vamos ser práticos. Nós sabemos que quando os espaços aumentam, certo? É porque ele está em movimento progressivo. Então repare que de O até C, os espaços estão aumentando. Então aqui é progressivo, progressivo, progressivo. E depois de C, os espaços começam a diminuir até E. Então, de C a E é retrógrado, retrógrado, retrógrado. Aqui também é progressivo, de E a F os espaços novamente aumentam, progressivo. Certinho? Agora, nós vamos olhar a questão da velocidade, se ela está aumentando ou diminuindo. Para isso, a gente tem que primeiro saber uma coisa. Olha só, gente. O vértice dessa parábola e dessa representa o instante em que ele inverteu o sentido do movimento. De progressivo passou a retrógrado. Quer dizer, ele estava indo para frente e voltou. Para eu voltar, eu tenho que parar. Então, esse ponto C representa o instante em que a velocidade vale zero. Certo? Tudo bem? Muito bem. Aqui no trecho A, repare que é uma reta. Quando eu tenho uma reta no gráfico do espaço, significa que a minha velocidade é constante, eu não estou nem acelerando nem freando. Então esse trecho aqui, ó, é movimento uniforme. A gente chama de movimento uniforme quando a velocidade não varia, tá? Então eu tenho movimento uniforme, certo? Aqui nesse trecho, eu tenho um movimento progressivo acelerado. Acelerado, porque a reta está inclinando, mostrando que eu estou percorrendo espaços cada vez maiores no mesmo tempo, certo? É como se o ponto ele saísse do movimento uniforme, a velocidade constante, e desse uma pequena acelerada para aumentar a sua velocidade. Aqui, como ele vai parar, a velocidade é zero no ponto C, tá lembrado? Para ele parar, ele tem que acelerar ou frear? Logicamente que frear. Então aqui é retardado. Retardado. Tá?
assim, ó, retardado, eu vou pôr um Rzinho. Para não confundir com o retrógrado, que é o Rzão, tá? Então aqui, progressivo uniforme no trecho A, progressivo acelerado no trecho AB, progressivo retardado no trecho BC, tá? Aqui ele estava parado. Depois que você está parado, em vez de frear, logicamente você acelera. Depois de velocidade zero, você tem um movimento acelerado. Então aqui é retrógrado acelerado. Retrógrado acelerado. Outra vez aqui a velocidade vai zerar. Aqui nesse ponto E, velocidade também zera. Então aqui você tem que frear. Então aqui novamente é retardado. Retrógrado, retardado. E aqui depois que você para, você acelera, progressivo acelerado. Aí. Então você olha para os vértices, né? Antes do vértice ele tem que estar freando, depois do vértice acelerando. Então antes do vértice retardado, depois do vértice acelerado. Mesma coisa aqui, ó. Olha outro vértice aqui, ó. Antes do vértice retardado, depois do vértice acelerado. Beleza? Então tá aí a classificação da segunda questão. Muito bem, esse é o nosso começo, nossa primeira aula gravada, vou mandar para vocês, né? E a gente vai fazer várias e vamos ter momentos também em tempo real, tá bom? E a gente vai retomando a partir daqui e seguindo na nossa apostila. Um abraço para todos, prazer revê-los e até a próxima.